tem liberdade. Amém. Graças a Deus, pastor Hamilton. Nós temos essa liberdade em realizarmos este culto, né? Dessa forma que tem sido feita e com muita alegria nós fazemos isso, né? Anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. É um prazer para mim, mais uma vez, estar participando com os irmãos da igreja de Piranguinho, os demais irmãos que estão também junto conosco aí de várias congregações. Precisamos mesmo aproveitar esta oportunidade, porque é um meio forte de comunicação, ainda que não é muito usado no nosso meio, né? Mas precisa ser mais divulgado e trabalharmos mais em cima disso aí, até mesmo independente da pandemia. Acredito que seja uma porta que Deus tem aberto para nós aproveitarmos e falarmos de Jesus. Já foi citado aqui por vários irmãos que participaram deste culto, a situação que nós estamos vivendo neste momento, né? Há um ano já nós estamos sofrendo nesta questão da pandemia, e isso tem assolado o povo, por que não dizer também os crentes, os salvos em Cristo, porque somos humanos e, querendo ou não, sentimos o baque, sentimos o peso das circunstâncias que nós estamos vivendo. Não adianta nós falarmos que não é uma realidade. Confiamos em Deus, estamos nas mãos do Senhor. O senhor cantou um hino aí que é um dos meus preferidos, hino 141, guia-me sempre, meu Senhor. Eu tenho procurado tentar ao máximo viver isso na minha vida, conhecendo, né, a palavra de Deus. Creio que os irmãos também estão neste propósito de deixar realmente que o Senhor guie os nossos passos. Deixar que realmente, porque uma coisa é nós estarmos pregando. Nós vivemos numa região, sempre digo, uma região rica. Nós vivemos numa região abundante. Não temos muitas dificuldades aqui na nossa região. Graças a Deus por isso. Nunca vivemos grandes catástrofes, tirando algumas enchentes. Nunca vivemos coisas tão fortes igual nós estamos vivendo agora. E isso aí está trazendo para nós, no meu entender, uma maneira de nós aproximarmos até mais de Deus e da dependência que nós precisamos ter dele. Porque quando nós vemos o patamar que as coisas estão, nós realmente entendemos que agora, se nós já confiávamos em Deus, agora nós dizemos assim, agora é só Deus mesmo. Não tem outra saída. Não tem outro escape. Então, né, Deus colocou nós vamos entender isso, né? Oi? Nós precisamos entender isso, que Deus no controle sempre. Só e isso. Vai dizer que basta uma só palavra tua, né? Basta uma palavra sua. Então, isso nós pregamos, conhecemos, e acho que Deus está dando a oportunidade para nós, a igreja, principalmente aqui nós, né, que não vivemos problemas grandes ainda, de entendermos isso de perto. E cada dia, cada manhã, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pelo ar que é tão requerido agora, né, nos hospitais agora. Nós, Senhor, muito obrigado, porque hoje eu levantei de novo, o ar que eu respiro está aqui, eu posso respirar. Parece que isso nunca foi tão latente para nós como está sendo agora. Então, estamos vivendo uma outra fase, uma outra era, vamos dizer assim, da igreja, principalmente aqui na nossa região. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus sustente a nossa vida cada dia mais, que nós possamos cada dia entender isso, que o Senhor está no controle, cuidando de nós em todas as circunstâncias da nossa vida. Graças a Deus. Amém. Eu quero trazer uma palavra para nós da parte de Deus. Já vou começar pregando agora? Já posso? Sim. Por causa daquele tempo lá, né? Eu estou perguntando. É verdade. Então, irmãos, eu quero deixar aqui para nossa meditação nesta noite, especialmente um versículo que está no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, o versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu tive uma experiência essa semana, no trabalho que eu estou fazendo, na minha vida secular, e eu conversava com uma pessoa, até um empresário aqui da cidade, fazendo um serviço para ele, e conversando algumas coisas, ele disse assim, eu
dentro de um outro assunto, ele disse, eu seria capaz de entrar na frente de um assaltante e morrer pela minha esposa e pela minha filha. Falei, é agora. Na mesma hora, o Senhor me levou neste versículo. No mesmo instante. E eu tenho orado a Deus, sempre pedindo ao Senhor. Eu não tenho um pouco de dificuldade assim no evangelismo pessoal, sou mais de pregar mesmo. Aqui, por exemplo, eu fico bem nos cultos, mas no evangelismo pessoal parece que a gente fica mais travado um pouco. E eu tenho orado, pedindo, Senhor, não tem jeito de pregar mais, eu tenho que pregar a pregação, como nós falamos aqui no nosso português, no mano a mano, tem que ser assim agora. Eu preciso pregar a tua palavra, eu tenho que falar do Senhor. E Deus abriu essa oportunidade com uma pessoa que eu menos esperava. E eu falei para ele, olha, se você está falando isso, imagina só o que Jesus fez por nós. A palavra de Deus, falei para ele, a palavra de Deus fala que Deus prova o seu amor para conosco. Eu falei, olha, você morre pela sua filha e pela sua esposa porque você ama eles. Mas Deus prova que ama a toda a humanidade em que Cristo morreu por toda a humanidade, sendo todos eles ainda pecadores. A palavra de Deus fala ainda nesse livro de Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não haveria escape para mais ninguém. A terra estava sentenciada, o homem criado à imagem e semelhança de Deus estava sentenciado à morte eterna. Quando o pecado entrou no mundo, é bem conhecido de nós, falamos isso com muita propriedade, porque cremos, a palavra foi revelada para nós, mas o mundo aí fora não tem esse mesmo entendimento. O homem natural, por isso que a palavra de Deus fala que o homem natural não discerne o espiritual. Nós temos entendimento porque temos a palavra revelada, mas eles não têm a palavra revelada. Por isso que nós pregamos o evangelho, por isso que nós anunciamos Jesus, porque através da palavra é que o Espírito Santo move a vida das pessoas. Nós falamos a palavra, nós não somos o dono da palavra. Nós transmitimos o que a palavra nos ensina. E quando nós transmitimos esta palavra, o Espírito Santo de Deus vai lá e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o que diz a palavra de Deus para nós. Então, nós não precisamos preocupar muito em querer que a pessoa se converta. Orar sim, mas o nosso papel é tão somente falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus cura. Não podemos deixar esse foco. Jesus continua curando. Mas e essa enfermidade toda assolando a humanidade? Não tem problema. Os que ele quiser curar, ele vai continuar curando, como já curou de câncer, de AIDS, de tudo quanto é doença. Os que ele quiser curar de Covid, ele vai curar. Os que ele não quiser curar, se sarar naturalmente, sarou. Se morrer, infelizmente, se tiver salvo com Jesus, vai morar no céu. Se não tiver salvo com Jesus, não vai morar no céu. Por causa do que é isso? Deus é ruim? A igreja que prega o evangelho é uma igreja que trata o povo com maldade? Não. Será que Deus não vai fazer nada pelo homem? Será que Deus não vai dar um jeitinho? Será que Deus não vai fazer nada pela humanidade, vendo a humanidade se desgraçando, caminhando a passos largos para o inferno? Será que Deus não vai dar um jeitinho? Não vai dar uma mãozinha? E ele já deu mais do que isso. Ele deu o seu próprio filho. Esse texto está dizendo, olha, Deus prova o seu amor para conosco. O grande amor, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É prova de amor. Que é prova de amor maior do que essa? Nós vemos aí os casais românticos, né? Querendo prova de amor, fazendo provas de amor. Tem um obreiro aqui que um dia ele brincou, achei interessante, para o Vitor Orlando. Falou, a moça quando está muito iludida, né, amando muito o namorado, se o camarada falar para ela que ele dá a estrela e a lua, ela acredita. Porque é aquele momento, aquele sentimento, né? E aqui nós estamos vendo prova de amor. Quer prova de amor maior que essa? Pastor Hamilton tem filhos bonitos, vários filhos. Você daria algum seu filho por causa de mim, pastor Hamilton? Claro que não. Jamais. Tem como, né? Não tem como. Ninguém faria isso pelo outro, por mais que nós nos amamos em Cristo.
Eu também não faria isso, mas Deus fez. Sim. Deus fez, provou o seu amor para a humanidade. Ele não deu um de seus filhos, não. Ele deu o seu único filho. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O começo deste capítulo, capítulo 5, o apóstolo Paulo falando aos Romanos, ele trata assim, olha, sendo justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O único caminho da paz, eu sempre digo quando estou pregando, gosto de frisar bem, deixar bem claro isso. Quando nós estamos vivendo o momento que nós estamos atravessando, independente de ser o Covid, independente de ser um problema familiar, qualquer natureza, é interessante que nós temos paz no meio da tempestade, foi falado aqui já. É uma coisa tão sobrenatural que o mundo está caindo ao nosso redor, problema na família, problema no emprego, enfermidade, tanta coisa. Mas lá, o âmago da nossa alma, o profundo do nosso sentimento, a nossa central de comunicação com Deus, ela está em paz. Jesus falou isso, Jesus garantiu isso no Evangelho de João 16:33. Essas coisas eu escrevi para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esta é a chave da nossa vitória. Se nós estivéssemos esperando Jesus para ser feliz só nesta vida, nós já tínhamos desistido da fé. Aqui não há felicidade verdadeira. Aqui, na esfera natural, temos dias bons, dias ruins, um dia preocupado, triste, outro aflito com alguma coisa. Nunca temos um dia completo. Mas na presença dele, na comunhão com ele, o nosso dia está sempre completo. Porque ele reina em nós, ele mora em nós, ele habita em nós. Por isso que nós somos igreja. Nós somos o templo. Paulo falou lá em Coríntios. Vós sois o templo, a casa, a morada do Deus vivo. Já pensou? Não temos condições mais de congregar. Será que vamos largar de ser crente agora porque não podemos ir na igreja? De maneira nenhuma. Continuamos servindo a Deus, continuamos crendo nele, continuamos crendo nas suas promessas, continuamos aguardando que ele virá buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, essa é a nossa segurança. Passa o que passar. Não é fácil falar isso, eu digo com profundo sentimento. Não é fácil falar que nós estamos sujeitos a enfrentar até mesmo essa doença terrível. Estamos sujeitos, ninguém mais está isento. Falavam só dos idosos, dos mais velhos e vulneráveis. Hoje já não tem mais isso. Qualquer um de nós, de qualquer idade, está sujeito, mas a nossa confiança está nele. Nós precisamos descansar nele. Porque ele que nos garante isso. Ele provou o seu amor para conosco, entregando seu Filho Jesus pelo perdão dos nossos pecados, para a cura das nossas enfermidades e pela certeza, a convicção de que um dia ele virá nos buscar para morar com ele. Uma parte desse versículo aqui, um trecho desse versículo, desse capítulo 5 até o versículo 12 aqui, mostra muito claro isso. Mostra para nós a nossa segurança. Veja bem, versículo 9 diz assim: logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Todos os deuses, sem exceção, os criados pela mão do homem, os intitulados deuses pelo homem, todos eles são deuses criados pelo homem. O único Deus vivo, verdadeiro, criador e sustentador de todas as coisas, encarnado na pessoa de Jesus, veio a este mundo cumprir a maior missão de todas as missões: resgatar um povo. Ele foi morto, crucificado, foi sepultado, mas ali está a chave da grande vitória que nós temos. Ele não ficou no sepulcro. Ele não está como os deuses feitos por mão de homem, que não pode ir nem voltar sozinho, tem que ser carregado pelo homem.
Nosso Deus está vivo. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por quem? Por aqueles que creram nessa grande obra, nessa obra milagrosa da cruz do Calvário. Amém. Essa obra que nos deu garantia. Essa obra que dá oportunidade para mim estar falando aqui hoje com os irmãos. Que dá a oportunidade dos irmãos estarem aí, o pastor dirigindo este culto, os irmãos participando direto ou indiretamente. Por que nós estamos aqui? Porque foi pago um alto preço pelos nossos pecados. Foi preço altíssimo, custou o sangue de Jesus, e ele fez isso para provar o seu amor. Ele não tinha necessidade disso. Deus não tem que provar nada para ninguém. Se eu quiser aceitar Jesus como Salvador, faça muito bem. Se eu não quiser aceitar, eu vou para o inferno. E Deus não muda em nada, ele continua sendo Deus, ele não sai do seu lugar. Quem precisa de Deus é nós, quem precisa de salvação é a humanidade. E ele já abriu a porta. E eu pude, nessa semana, falar deste contexto para aquele homem. Falei de Jesus para ele abriu os olhos para mim, parecia que não... Ainda falei para ele, entrando no assunto de... Ele citou, né, a pessoa arrepender no último momento. Eu acredito numa pessoa que se arrependa no último momento. É muito religioso, mas ainda não conheceu a salvação. Eu acredito numa pessoa arrepender no último momento. Falei, é bíblico, falei para ele. Está escrito. Jesus estava sendo crucificado no meio de dois malfeitores. Jesus estava sendo crucificado no meio de dois homens que fizeram tudo errado. E um deles bradou do lado de Jesus: se tu és o Cristo, desce daí, salva a ti e salva nós também. Os dois, eu creio, a Bíblia não fala, mas eu creio, os dois contemporâneos de Jesus, os dois viram os milagres, os dois ficaram pelo menos sabendo quem era Jesus, porque estavam no mesmo momento, eram contemporâneos. E estavam agora também na mesma crucificação, um de cada lado. E este blasfemava e queria que Jesus desse uma solução. O outro, sensatamente, crendo que Jesus era realmente o Filho de Deus, já estava com o coração quebrantado. Repreende o seu companheiro, diz: nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram para cá. Mas este aí, nenhum mal fez. Aí vem a declaração, coisa gloriosa da parte daquele homem: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia! E Jesus dá um brado maravilhoso, um dos seus braços na cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aqui não foi salvo na última oportunidade. Morreu junto com Jesus. Os dois morreram. Um foi condenado, um foi para o paraíso e o outro ressuscitou e está vivo até hoje, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus prova, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo justificado. A nossa justificação não está nos nossos atos, precisamente. Porque pelos nossos atos nunca convenceríamos a Deus. Somos justificados pela fé, todo dia, Senhor. É a fé que nós temos em Ti, na Tua obra de redenção na cruz do Calvário. Eu não mereço, eu não sou nada. Tem misericórdia, cada dia, Senhor, me ajuda a mais um dia, a mais uma caminhada. Não me deixa pecar contra Ti. Eu tenho orado todos os dias, Senhor, livre do perigo, do pecado, do mal. Cuida de nós, eu não posso perder essa oportunidade, eu sou justificado pela fé, é em Ti que eu estou depositando. Eu não dobro meu joelho diante de outro Deus. Um dia eu estava orando e Deus me levou a uma reflexão sobre pedir. Quase que grande parte da nossa oração é pedir, pouco agradecemos, mais pedimos. E eu fiquei incomodado com aquilo, falei, meu Deus, parece que está errado, eu devia agradecer mais do que pedir. Na verdade, é isso mesmo, deveria mais ser grato do que pedir. Mas o Espírito Santo falou comigo, eu senti que foi o Espírito Santo que falou comigo. Mesmo pedindo, eu estou adorando ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu estou prostrado e pedindo diante do único e verdadeiro Deus. Não estou pedindo para mais ninguém. Se Ele fizer,
Ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. É esse Deus que eu creio. É esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que provou para mim, mesmo que não havia necessidade de provar nada. Ele provou, Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, em que Cristo morreu por nós. E agora, a nossa justificação está em crer nisso constantemente. A nossa justificação está em viver isso constantemente. Todos os dias da nossa vida, temos a convicção, temos a certeza que os nossos pecados... Um dia eu vi um pregador falando, achei interessante. Não é isso exatamente, mas só para entendermos. O sangue de Jesus gotejando dia após dia sobre a nossa vida, perdoando os nossos pecados. Isso não é garantia da liberdade para pecar, não. Mas é a certeza que se pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica. Nós confessamos, Senhor, eu sou falho, eu errei. Tem misericórdia, perdoa meus pecados. Estou aqui diante de Ti. O Senhor perdoa porque Ele fez por nós. Ele nos comprou, nós pertencemos a Ele, estamos ainda neste mundo, neste corpo perecível, neste corpo pecador, neste corpo miserável, mas um dia o Senhor vai transformar esse corpo abatido, como diz a palavra do Senhor, em um corpo glorioso. Nós teremos o corpo semelhante a Ele. Que coisa maravilhosa! Deus tirou de nós a sentença do pecado, rasgou a cédula que nos era contrária. Deus tirou de cima de nós o poder do pecado. E agora, quando nós formos arrebatados, ou quando nós partimos dessa vida pela morte, nós vamos ser tirados da presença do pecado. É isso que Deus fez por nós, mandando Jesus morrer pelos nossos pecados, derramando ali a sua última gota de sangue, no meio de 2 malfeitores. Foi isso que Ele fez por nós, provar o seu amor para conosco, para que tivéssemos garantia, certeza de salvação, convicção. O mundo está aí, abalado de toda forma, e o crente está que jeito? Hoje perdemos aqui, não sabia nem que estava doente, uma vizinha de frente, portão com portão. Não temos muito contato, mas cumprimentamos sempre ali e tal. Temos uns cachorrinhos que encontram ali, o dela e o nosso, sempre, todos os dias ali. E quando sai, depois do almoço para trabalhar, um outro vizinho falou, ficou sabendo da fulana, vizinha nossa aqui? Falei, não estava sabendo. Faleceu, Covid também, aqui na porta da minha casa. Então, irmãos, nós estamos sujeitos. O que vamos fazer? Vamos desesperar? Desespero é sinal de falta de esperança. Desespero é não conseguir esperar mais, mas nós continuamos esperando no Senhor, o Criador dos céus e da terra. Quando eu oro nessa questão da Covid, eu penso, Senhor, mas o que é para o Senhor? O que é para o Senhor? Um sopro, um olhar. Senhor, basta uma palavra sua e o meu criado sarará. Estava lembrando aquele corinho, foi 1 minuto só do seu olhar. Se o Senhor olhar para a terra, irmãos, com um olhar de destruição para esta enfermidade, não sobra nada. Todos são restaurados instantaneamente, eu creio assim. Mas por que estão passando por isso? Por que estão passando por isso? Estamos, irmãos, nos últimos dias da igreja na face da terra. É nós aqui que ainda não havíamos presenciado tal coisa. Porque desastres, catástrofes, pestilências já aconteceram em várias partes do mundo, já aconteceu no mundo antigo, e nós estamos estreando nisso, vamos dizer assim. Agora que já estamos vendo de perto, mas isso nada mais é os últimos dias da igreja na face da terra, os últimos dias que o Senhor falou. Mas aquele versículo que eu li aqui, dizendo, seremos por ele salvos da ira, mostra para nós. É uma resposta para aqueles que dizem que a igreja enfrentará a tribulação ou que a igreja ficará aqui para depois da tribulação. Eu não creio nisso, não estou esperando isso, eu espero Jesus voltar hoje e eu não quero saber nada de tribulação. Já basta o sofrimento desta vida. Já basta o que nós passamos aqui. Nós estamos aguardando Jesus voltar. E depois que Jesus voltar, quem não quiser Jesus, estão pregando. Eu não sei se tem alguém que não é crente, algum familiar que está aí junto em casa, ouvindo e participando deste culto. Saiba de uma coisa, é decisão hoje,
É pedir para o Senhor fazer com você o que disse o primeiro hino, ou o hino cantado no começo deste culto. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, não é uma outra pessoa qualquer. Não é seu pai, sua mãe, aquela pessoa que você gosta muito. Não é ele que vai guiar os seus passos. Guia meus passos, Salvador. Sabe por quê? Tu me compraste sobre a cruz. Guia-me em tudo, meu Jesus. É esse Deus que nós servimos. É esse Jesus. Ele quer guiar os seus passos. Ele quer guiar a sua vida. Ele quer tomar conta da sua vida. Mas para isso, precisa eu deixar. Mesmo salvo, eu tenho que deixar Jesus cuidar da minha vida. Se eu não deixar, Jesus é educado. Ele não invade. O inimigo não. O inimigo ele invade. Ele toma conta, ele toma posse, ele se apodera. Agora nós não. Salvo em Jesus, permitimos que o Senhor habite em nós. E se você ainda não fez isso, permita que o Senhor Jesus habite na sua vida. É decisão. Salvação, reino do céu, vida eterna, é decisão. O que tinha que ser feito já está feito. O homem pecou, transgrediu, saiu da presença de Deus. Deus amou o mundo, enviou o seu Filho. Jesus veio, obedeceu até a morte, morte de cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto ao céu e falou assim: eu vou para o Pai, mas vou enviar outro Consolador para que fique convosco. O Espírito Santo da verdade, que está conosco, convencendo o homem pecador do pecado, da justiça e do juízo, convencendo a mim e a você, salvo em Cristo Jesus, que precisamos permanecer fiéis a Ele para herdarmos o céu. Não de medo de ir para o inferno, herdarmos o céu porque queremos viver com Ele eternamente. É diferente. Por que eu quero ser crente? Por que eu quero ser salvo? Porque o inferno é terrível? Também, não tem dúvida nenhuma. Ninguém quer ir para lá. Mas muito mais importante do que isso, do medo do inferno, seja em nós o prazer de vivermos com Cristo eternamente. Eternidade. Quando Isaías 9,6 fala do nascimento de Jesus, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Um dia eu estava lendo esse versículo, eu fiquei abismado, Pai da eternidade. Quem que pode ser pai da eternidade? A eternidade não tem começo nem fim, mas ela tem pai. Aleluia! O Deus vivo, poderoso, criador de todas as coisas, que está sobre todas as coisas. É esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que garante para mim na pessoa de Jesus perdão dos meus pecados, justificação pelo poder do seu sangue. E Ele prova para mim, Ele prova para nós que Ele nos ama, enviando o seu Filho. Creia. Se você já crê nisso, continue crendo, continue servindo, continue andando com Jesus e você viverá eternamente com Ele. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus abençoe a sua vida. Agradeço o pastor Hamilton pela oportunidade. Precisando de nós, estamos à disposição. É um prazer na igreja, na live, na rua, onde quiser. Não por sermos nós, mas por anunciarmos a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, pastor Bimael. Deus continue abençoando a vida do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida